faz documentários autorais e etnográficos e dá aula de documentário. Não preciso dizer que aqui ao meu lado, na Reserva Cultural, Paola Prestes, uma apaixonada por documentários e tem um documentário na veia, na sua vocação. Paola, obrigado pela presença. Eu que agradeço o Eu queria convite. saber como que surgiu esse interesse por documentário. Aparece quando eu era criança, só que eu não sabia nem o que era documentário, né? Eu assistia os documentários do Jacques Cousteau, eu acho que passavam na TV Cultura, e eu adorava aquilo, não perdia um documentário. Só que ninguém pensa em ser documentarista, pelo menos naquela época, né? Ninguém diz, eu vou crescer e ser documentarista. Então demorou um tempo até eu encontrar realmente o veio do documentário. Eu gostava de cinema, gostava de artes, né? Mas documentário foi bem mais tarde. E o que tem de verdade nos documentários? Verdade? Tem muito pouco, né? Tem muito pouco de verdade. Aliás, a verdade é uma coisa que questionável, eu acho que em todos os âmbitos. É engraçado como as pessoas se preocupam tanto com a verdade no documentário e não com a verdade nas outras áreas, né? Mas enfim, falando de documentário, a verdade absoluta não é possível no documentário, porque o documentário é uma fábula, assim como o cinema dito de ficção ou qualquer coisa que você conte, relate, qualquer história. O documentário é uma história, né? É um relato. Então ele sempre tem o ponto de vista de quem faz, né? Ele não é idôneo, né? Inclusive porque o documento não é inócuo, digamos. Ele já vem carregado de informações, né? Isso é uma citação do Jacques Le Goff que diz isso, né? Que o documento que a gente trabalha, por exemplo, seja em documentário ou qualquer área, ele já vem carregado daquilo que quem o gerou há muitos anos já tinha uma intenção, digamos, de deixar uma certa imagem, de deixar uma certa história. Então, quando a gente trabalha com o que a gente diz de fatos, né, a gente já está manipulando um material que não é puro, que não é neutro. A pureza não existe. Paola, o Brasil, sabidamente, é conhecido como um país que não tem memória. Como lidar com isso quando vai fazer um documentário? É uma pergunta um pouco, talvez quase capciosa, né? Por não ter memória, acaba gerando, né, um outro tipo de memória, ou a não memória, ou vem brigando para construir uma memória, acaba construindo vários tipos de memória, né? A gente não tem uma tradição, né, muito grande, histórica de muitos autores, como os franceses têm, por exemplo. Nós temos poucos autores, nós temos alguns bons autores, mas poucos, né? E o que acontece é que acaba sobrando para o documentário nos dias de hoje, talvez ocupar um pouquinho esse espaço de construção de memória, né? Eu acho que a gente não pode pensar, né, repito, numa memória absolutamente fidedigna, isso não é possível. Mas a gente tem, sim, como documentarista, uma responsabilidade, né, ao gerar imagens, né, ao construir um filme, ao passar informações para outras pessoas. Por mais que isso sempre terá o ponto de vista do documentarista, de quem faz, né? Tem um aspecto criativo, um aspecto artístico, mas a gente tem sim uma responsabilidade de pelo menos tentar estar gerando um produto que tenha uma boa pesquisa, uma base de pesquisa, que tenha um mínimo de rigor intelectual, que se não está aí para responder perguntas históricas, pelo menos saiba colocar algumas perguntas, né, para as pessoas levarem adiante uma reflexão sobre o Brasil, sobre suas vidas, enfim, sobre os temas, né, que são importantes. Ou até pequenos temas podem ser grandes temas, dependendo de como eles são abordados, né. O documentário é essa arena que
que você pode tratar temas históricos, como revoluções, golpes de estados, mas você pode também trabalhar a pequena história, né? Que é o que fazia, por exemplo, Eduardo Coutinho, né? Um incontornável trabalho de Eduardo Coutinho, que acabava, o que ele fez? Ele acabava fazendo um retrato, né? Ele fez um retrato da sociedade brasileira por meio das pequenas histórias, né? Que se tornaram grandes histórias dentro dos documentários que ele fez. E quem é que assiste documentários? Você tem uma ideia do perfil do público que assiste os seus filmes ou os documentários de uma maneira geral? Há algum tempo atrás, eu diria que ninguém assiste documentário. E pouca gente realmente assiste documentário. O documentário tem um público no cinema de 5 mil, 10 mil, talvez 30 mil espectadores quando faz mais sucesso. Então, no cinema é um público reduzido. Eu não acredito que o cinema seja a casa natural do documentário. Eu acredito que a televisão talvez seja, a web se torne, né, uma casa mais natural para o documentário. Mas o que a gente está vendo agora são novos canais de televisão que aparecem, né, por conta dessa lei de conteúdo nacional. E há sim alguns canais que estão aparecendo e que mostram conteúdo nacional. Então, com isso, de repente, tem gente me ligando que quer um documentário, que licencia um documentário. E para minha surpresa mais absoluta, eu tenho feedback disso. Por exemplo, no Facebook, a gente que me escreve dizendo: vi seu documentário e gostei, não gostei, enfim, está reagindo àquilo. Para mim isso é maravilhoso, né? Então eu sempre fui super cética com relação à divulgação, né? Não só de documentário, mas como do cinema brasileiro de uma maneira geral. Eu agora tenho um fiozinho de esperança que com essa lei de conteúdo nacional, né, nas televisões a cabo, a gente consiga chamar a atenção, sim, do público. Que tipo de público? Não faço a menor ideia. Para mim, qualquer um tá bom, contanto que assista, né? Nós estávamos falando da questão do público. Você acha que os festivais de cinema no Brasil poderiam suprir essa lacuna? No Brasil, a cultura, ela deveria ser uma prática diária, ela deveria ser acessível a todas as pessoas, principalmente aqui, porque a cultura forte no Brasil é a cultura popular, né? Nós tivemos uma arte acadêmica, que foi uma arte quase que artificial, né? Forçada, trazida pela família real. A arte no Brasil, ela começa a se fortalecer a partir do momento que as pessoas olham para a arte popular, a arte do autodidata, né? Para os valores artísticos populares. Então é absurdo que no Brasil a gente sempre tem essa tendência a valorizar aquilo que eu chamo de arte de boutique, né? E o festival não deixa de ser uma boutique, né? Nada contra, eu gosto, eu vou, se eu tenho um filme no festival escolhido eu fico felicíssima, mas não é esse o caminho para você abrir a arte, abrir a cultura, abrir o cinema para as pessoas. Você tem que fazê-las incorporar isso, a vida delas, diária desde pequenininhas. E isso é a escola que vai fazer. Na Cama com King, Morumbé, a cor do samba é azul. Eu queria que você falasse desses trabalhos que você realizou e qual é o ponto de partida para você começar uma produção em documentário. Você pegou o caso de 3 curtas, né? E 3 curtas que eu fiz no susto. Então é engraçado porque eu dou aula de documentário e eu vivo dizendo que sem um desenho de produção você não faz nada, né? Você não faz um filme. Mas, na verdade, você tem que deixar uma portinha aberta também para certas improvisações, né? Que, aliás, a improvisação faz parte do documentário, né? Ele é esse elemento, essa carta, esse coringa, né? Meio maluco, o que não quer dizer ser indisciplinado ou desorganizado, né? No caso do Na Cama com King, foi um trabalho que a gente estava aqui mesmo na Paulista para fazer um outro projeto, né? E gravamos o dia inteiro. Quando chegou no final do dia,
Eu estava sozinha, já completamente perdida pela Paulista, Consolação, e eu vi que eu tinha um pouquinho de bateria na câmera e eu resolvi gastar essa bateria. E eu vi um personagem assim, vestido com um vestido cor-de-rosa de lantejoulas, e falei, eu vou conversar com ele, né? E querendo terminar a bateria da câmera, eu acabei conversando com o King, né, durante quase meia hora e rendeu um curta-metragem. O trabalho que a gente veio para Paulista fazer, a gente nunca fez nada com ele. Chegamos a montar, mas não tem graça nenhuma. Agora, o King, ele deu certo e eu tive uma sorte tremenda, porque enquanto eu conversava com ele, não passou nenhum trio elétrico. Então o som foi mais ou menos preservado, né, apesar do ambiente, e ele me deu esse depoimento completamente alucinado, né, e eu embarquei na onda dele, né. Então essa conversa sobre sexo, louca, e ele rodou o mundo inteiro, o King. Ele foi para a Europa, foi para Nova York, foi para a Argentina. E os outros trabalhos que você falou, a Cor do Samba é Azul também, eu fui a um ensaio de escola de samba com amigos que tinham um trabalho lá e levei a câmera. E quando eu vi aquilo, eu me encantei, né? Fiquei maluca eu nunca tinha ido a um ensaio de escola de samba. E gravei, fiz o curta-metragem, descobri que eu prefiro ensaio de escola do que desfile propriamente dito, né? Eu acho mais interessante. Eu gosto de ver as pessoas sem as fantasias, porque eu vejo mais o samba, eu vejo mais o trabalho, me agrada mais, é o lado making of, né? E por fim, o Morumbé também foi feito no susto, né? A gente estava gravando um documentário para um DVD do Hugo Giorgetti, né? O DVD sobre o Príncipe, né? E ele pediu para fazer um pequeno documentário para o DVD. E aí chegamos no centro de São Paulo para gravar na Galeria Metrópole e não tínhamos autorização, isso era o tempo que ainda a autorização não era sempre necessária, né, como hoje em dia. E chegamos lá, o segurança falou, vocês não podem gravar aqui, estava chovendo. Eu falei, o que eu faço, meu Deus, né? Com uma equipe. E eu ouvi essa cantoria, né, na Praça Dom José Gaspar, né? Aí eu olhei para o câmera, eu falei, vamos lá, né, vamos ver o que é isso. E encontramos Morumbé, né? E gravamos com Morumbé e tá aí outro curta-metragem. Mas aí tem um lado do documentário que é fundamental, né, que é a atenção para aquilo que está acontecendo à sua volta, né? Eu acho que um grande exemplo disso é um documentário que o Arnaldo Jabor fez, chamado Opinião Pública, né, sobre a classe média carioca, e ele vai à casa de uma família de classe média carioca, eles vão entrevistar um senhor, eu acho que era um militar reformado, e um menininho fica pulando, provavelmente o neto ou bisneto desse general fica pulando na frente da câmera, que acho que era o Dib Luft fazendo câmera, né? E aí no início você vê a câmera tentando evitar aquele menininho fazendo palhaçada, né? Até que cai a ficha de que o assunto é o menino e não é o general, né? Que é um chato de galocha, né? Então o documentário ele tem isso, né? Quem faz, o diretor e o câmera, que podem ser a mesma pessoa, e se não são a mesma pessoa, tem que ser muito íntimos, muito sintonizados, eles têm que estar ligados em tudo aquilo que está acontecendo em volta deles, né? Apesar do plano que eles têm de filmagem, né, de projeto, que é importantíssimo, eles têm que estar com a antena ligada assim, né, perifericamente, para saber o que está acontecendo e como integrar aquilo ao plano inicial que eles tinham, né? Flávio Rangel, você fez um documentário sobre esse grande nome da nossa cultura. Eu queria que você falasse desse trabalho. É meu primeiro longa-metragem. Eu acho que é o trabalho que me tira de um patamar assim mais diletante e eu passo realmente a entender melhor
tanto o que é fazer um documentário como aquilo que eu quero fazer. Isso porque eu demorei 6 anos para fazer um documentário, né, que eu poderia ter feito em menos tempo se eu tivesse tido patrocínio. Eu entendi o mercado onde eu trabalho, que é um mercado cruel, né? Eu não sou a única a demorar tanto tempo para fazer um filme, tem gente aí que demora 10 anos, né? E eu entendi que se você não tiver muita vontade, muita certeza daquilo que você quer fazer, você não faz. Então o Flávio Rangel para mim foi um desafio nesse sentido. Ele próprio foi uma figura que brigou muito para fazer o que ele fazia, não era fácil, mesmo já um diretor de sucesso, né? Sempre tinha que se provar, recomeçar do zero, como ele diz no documentário, e eu entendi que esse era o espírito do negócio, né? Então, se você não tiver eu até brinco, né? Se você não tiver um toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo, você não vai fazer cinema no Brasil, não vai fazer documentário no Brasil. É difícil. Então foi essa conquista de um filme feito sem patrocínio, foi feito com apoios que foram importantíssimos e foi uma jornada que, apesar de tudo, eu não me remunerei, não ganhei nada com isso, né? Paguei equipe, paguei direitos e só, mas se fosse para recomeçar amanhã, eu recomeçava. Você fez artes plásticas com especialização em documentário e fez uma dissertação, mestrado, a respeito do Herzog. Por que esse interesse todo no Herzog? Bom, o Herzog é uma paixão minha desde a adolescência, né? Eu acho que assistir o Aguirre foi um divisor de águas, né? Depois vi o Fitzcarraldo, todos os filmes que eu podia, eu assistia. E eu continuo gostando muito do trabalho do Herzog, né? O Herzog é um cara que não faz, é um diretor que não faz a distinção entre o cinema dele de ficção e o cinema documentário. E ele é um enorme documentarista. Ele passou os últimos 15 anos fazendo quase que exclusivamente o documentário. E ele faz tanto documentário para televisão como para cinema, e ele é um grande pesquisador de linguagem em cinema documentário. Ele faz uma articulação entre som e imagem que eu nunca vi na vida, né? Ele tem um conhecimento fabuloso de música, né? De música erudita, ele é diretor artístico de um monte de óperas e ele pega o conhecimento dele em música, em literatura, poesia, e ele articula isso com a linguagem cinematográfica. Então eu acho o Herzog um dos maiores cineastas, um dos maiores documentaristas vivos hoje, e a escolha foi por causa disso, né? Escrever uma dissertação de mestrado era um desafio para mim, né? E eu escolhi 3 documentários onde não há, os personagens principais não são personagens humanos, né? Os personagens são a paisagem, são outros elementos. E para mim isso foi um outro desafio, me destacar um pouquinho dessa facilidade, entre aspas, né? Que seria um personagem humano e tentar entender como é que funciona um documentário onde os personagens são os elementos naturais, a natureza, né? Você também dá aula. Como que é isso, dar aula de documentário? Eu tento passar aquilo que eu faço, né? É claro que tem, não só isso, né? O documentário ele tem sim uma história, ele tem, a gente pode falar de linguagem, pesquisa de linguagem, para mim, a grande arena natural para a pesquisa de linguagem. Então eu tento juntar, digamos, um aspecto mais acadêmico, de história do documentário, né, falando dessa maneira mais formal, com a minha experiência, né?
Aí que eu acho que a coisa começa a ficar mais interessante, né? Porque as duas coisas se alimentam, né? Para você fazer cinema, você tem que ter um conhecimento do que os outros fizeram antes de você, senão você sai por aí achando que você está inventando a roda e você está fazendo exatamente aquilo que um cara fez nos anos 20 na Europa, né? Cinema experimental. Agora, se você se prender só à informação acadêmica, os livros, etc., você talvez não invente nada. Então você tem que estudar, você tem que assistir cinema, você tem que saber o que foi feito antes de você, mas a partir de um determinado momento você tem que ser capaz de se soltar disso e tentar fazer algo com a sua assinatura, né? com a sua visão de mundo. Será possível um dia ver um filme de Paola Prestes? Ficção? Eu acho muito difícil, porque eu só tenho uma vida a viver, né? E já é muito difícil conseguir fazer os projetos de documentário que eu tenho. É uma luta tão grande conseguir fazer os 3 que ficam sempre engatilhados, assim, que eu não acredito que seja realista eu realizar um filme de ficção, não. E nem tenho tanta vontade. Eu acho legal quem faz, eu gosto de ir em set de amigos, eu adoro ver um diretor de ficção trabalhando, adoro. Mas eu não sou esse animal, eu sou um animal de documentário mesmo. Então diga para o público da TV Cronópios, em primeira mão, quais são os seus próximos projetos? Bom, eu não costumo falar de próximos projetos. Eu tenho um projeto de longa-metragem, né? Já estamos em andamento com isso. O tema é sempre relacionado àquilo que eu mais gosto, que é a arte, cultura, sociedade brasileira. Não vou fugir disso. E estou já com um projeto de série, para série de televisão, né? E de novo nessa área de cultura, né? Cultura brasileira, sociedade brasileira. O foco é sempre esse. E já estou lutando bastante para conseguir fazer isso. Paola Prestes, o seu nome lembra muito um personagem importante da nossa cultura, que é o Luiz Carlos Prestes. Por acaso você tem algum parentesco com ele? Ele merecia um documentário ou não? Eu não costumo falar disso também. Ah, é? Não, aí muito menos. Então tá. Agora, ele já tem um documentário, Tem. né? Tem um documentário do Tony Venturi, né? O Velho, né? Sobre o Luiz Carlos Prestes, que é bom. Não esgota o assunto, né? Eu acho que a gente tem no Brasil uma carência de pesquisa histórica muito grande, que pode ser feita pelo documentário. Tem um período, mais ou menos, né, que o Prestes viveu, que é coberto pela trilogia que o Eduardo Escorel fez, né? A Revolução de 30. Então, tem esses trabalhos que são muito bons. Mas claro que o assunto está muito longe de ser esgotado, né? A gente tem uma história no Brasil muito complexa, né? Mas sempre lembrando que o documentarista, ele é um cineasta, ele não é um historiador. Então a cobrança em cima do documentarista com relação a fatos fidedignos, né, ou projetos históricos, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, do contrato com a verdade, com os fatos comprováveis. O documentarista, ele não tem essa responsabilidade talvez tão forte quanto teria um historiador de fato, um cara que passa a vida inteira pesquisando um assunto. O Eduardo Coutinho com o Jogo de Cena, ele foi mais... Ele rompeu com isso também, né? Essa questão do que é... Sim, sim. O Jogo de Cena, eu acho que é um dos trabalhos mais intrigantes que eu já vi. Até hoje, quando eu assisto o Jogo de Cena, o Coutinho ainda me pega, né? Eu ainda não
Tem horas que eu não sei de quem é a história, e não tem a menor importância, é isso que ele diz pra gente com esse trabalho, porque, na verdade, as histórias não pertencem a ninguém, né? Eu te conto uma história, a partir do momento que eu contei uma história para você, ela passa a pertencer a você também. E você vai contar para outra pessoa e você vai contar de outra maneira daquela que eu te contei. Então ela é sua história, que vai passar para outro e para outro e para outro, né? E esse é um processo que existe desde que a humanidade passou a desenhar nas paredes, né, das cavernas, né? Então a fabulação, a imaginação, a história. E eu acho que essa é a grande lição do Coutinho, essa é a grande lição do jogo de cena, né? É que é tudo fabulação, e a fabulação, a história não pertence a ninguém, ou pertence a todos nós. Então, porque você vai dando a sua pequena contribuição, né? Eu trabalho com pesquisa, né? Eu sou uma acadêmica também, eu vejo o quanto é pequeno aquilo que eu consigo fazer. Né? Você falou da pesquisa sobre o Herzog. É um grão de areia, né? Quando a gente fala de documentário. O território do documentário vai até onde, né? Onde termina. É documentário, é ficção, é videoarte. Eu fico lendo e estudando durante anos para contribuir com um grão de areia para isso, né? E é a minha contribuição, ponto. Aí vem outro, retoma isso e leva adiante. Você também faz vídeo instalação para exposição. Como que é esse trabalho? Como você desenvolve esse trabalho? Eu gosto porque tem uma intersecção importante com as artes visuais. Eu gosto de contaminação de uma coisa com outra, agrega bastante. É uma coisa também que não foi inventada agora, né? A Agnès Varda já faz documentário e instalação há muito tempo. Aliás, a Agnès Varda é uma das mais fabulosas, né, cineastas, documentaristas que há. A gente falou do Herzog, né, um grande documentarista, a Varda seria a outra. E o que muda, basicamente, que é? Que você vai apresentar de uma maneira diferente, é outro espaço, né? Não é o espaço da sala de cinema, não é o espaço da televisão. Você está num espaço expositivo, num museu, numa instituição. Eu gosto de fazer porque tem um lado que me diverte também. Eu acho que tem menos, eu me sinto uma carga menos pesada do lado da responsabilidade, né? Como, por exemplo, o Flávio Rangel. Eu estava contando uma história sobre o Flávio, claro, do meu ponto de vista, mas eu tinha que comprovar, né, os fatos, aquilo que eu estava relatando, né? A videoinstalação, dependendo do projeto, você pode ser mais eu posso ser uma menina má, dependendo do que eu faço. Eu posso ser mais Peralta, né? Audiovisualmente Peralta. Paula Prestes, o nome desse programa é Zootropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu queria saber de você, o que o cinema te revela? Ele me revelou muito, muitas vezes na vida, quem eu era, né? Eu acho que o cinema teve essa função tem meus pais cinematográficos, né? Não só no cinema, mas o cinema foi quase que uma família, né, que eu frequentava, né, certos cineastas, certos filmes. E na adolescência, por exemplo, né, que a gente está sempre meio se questionando, em dúvida sobre um monte de coisas, o cinema, em certos momentos, foi crucial para me ajudar a refletir um pouco sobre mim mesma, né? Eu acho que ele me ensinou o que era bom gosto, me fez refletir sobre valores, né? Valores do mundo em que eu vivo, aquilo que eu queria, não queria. Eu dou um grande valor ao cinema, não é só entretenimento, não. Eu gosto de me divertir, adoro um bom filme, eu só dou risada, claro, mas sem
um filme também de arte, um filme que me ajude a refletir, fica menos interessante a vida, né? The lights on. It's the light song.